Graça e paz, boa noite a todos, amém? Vocês estão bem? Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, amém, queridos? Aleluia. Você está pronto para receber do Senhor nessa noite? Já tem recebido, amém? Aleluia, e vamos continuar recebendo, amém? Gostaria de abrir com vocês lá em João 17, João capítulo 17, versículo 9. Nós vamos falar nesta noite sobre a unidade do corpo de Cristo e sobre a proteção que nós temos quando permanecemos na unidade do corpo de Cristo. Amém, queridos? João 17, 9 diz assim, esse texto, amados, é o Senhor Jesus orando por mim e por você, amém? Aleluia! Aqui no capítulo 17 nós temos registrado uma oração que Jesus fez para nós, amém? João 17, 9 diz assim, eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Versículo 10, tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e nele sou glorificado. 11, agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. Na versão aqui que eu estou lendo, está assim, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. 12, enquanto eu estava com eles, protegi-os e defendi-os em teu nome, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Até aqui por enquanto, amém, irmãos? Queridos, olha que oração linda do Senhor Jesus por nós, amém? Jesus orando por seus discípulos, tanto os discípulos da época como os de agora. Nós vamos ver aí nos próximos versículos, Jesus também orando pelos discípulos do futuro. Mas sabe, algumas coisas aqui me chamaram muito a atenção nesse texto, que Jesus aqui já estava prestes a morrer, né? Prestes a passar pela crucificação, ressurreição dos mortos, amém? E ele sabia disso, queridos, e eu imagino que o sentimento de Jesus deveria ser algo parecido com o sentimento como de alguém que vai viajar, né? E vai deixar sua casa às vezes sozinha, ou vai deixar alguém sozinho na sua casa, e você fica com aquela oração, Pai, eu estou indo, mas envia teus anjos, guarda a minha família, guarda a minha casa. Quem já teve esse tipo de sentimento? Queridos, é exatamente isso que Jesus estava passando. Ele sabia que em breve ele iria partir, e ele estava preocupado com os discípulos, porque ele mesmo falou na oração, Pai, até agora eu protegi eles. Até agora o diabo não tocou na vida deles, exceto aquele que se perdeu, né? Sabemos que foi Judas. Exceto ele, até agora eu protegi eles do inimigo, né? Do maligno. E Jesus está orando agora para que eles fossem protegidos agora no nome dele. Assim como nós lemos aqui no versículo 11, no finalzinho do 11. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Ou seja, Jesus está falando, Pai, assim como eu e você somos um, que eles também, os discípulos, sejam um. Perceba, queridos, que Jesus entendia que se os discípulos permanecessem unidos, em unidade, entre eles e com o próprio Senhor, se eles permanecessem desta forma, eles estariam protegidos, mesmo que Jesus não estivesse com eles fisicamente. Amém? Vamos continuar lendo aqui, e você vai ver que essa questão da proteção na unidade vai se repetindo aqui ao longo da oração de Jesus. Amém? Vamos pular aí para o 14, depois você lê o restante em casa, vamos ganhar um pouquinho de tempo aqui. Então, João 17, 14. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não permanecem ao mundo, como eu não sou do mundo. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe desse mundo. Então, de novo, queridos, o foco da oração aqui de Jesus era a proteção dos discípulos, amém? Então a gente percebe como que Jesus estava realmente preocupado com a segurança e a integridade dos seus discípulos. Vamos pular para o versículo 20 para ganhar tempo. Ainda no 17, capítulo 17, versículo 20.
Não oro somente por esses discípulos, ou seja, não somente por os discípulos de agora, né, do atual presente, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. Levanta a sua mão. Eu. Amém? Quem crê em Jesus aqui nessa noite? Amém? Então Jesus orou por você, sabia? Amém? Então, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. 21, presta atenção, queridos, olha só. Para que todos sejam um. De novo, Jesus repetindo a questão da unidade. Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um. De novo, Jesus repete a questão da unidade. Como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados aonde? Na unidade. Está assim também na versão que vocês estão lendo? Ó, já estou aqui no versículo 23, né? Que sejam levados à plena unidade, né? Está um pouco diferente, mas é isso aí. Para que o mundo saiba que tu me enviastes. Eu estou lendo aqui, se não me engano, na King James atualizada. Então, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste como também amaste a mim. Está bem claro aqui que Jesus não orou apenas pelos discípulos da época, pelos 12 apóstolos e os demais, mas por todos que vieram nas demais gerações que sucederam os apóstolos e os discípulos, né? E, queridos, Jesus sempre falando a questão da proteção e da unidade. Jesus sabia que os discípulos estariam protegidos se permanecessem como um só, unidos a Cristo. Da mesma forma que o Pai e Jesus são um, se nós continuássemos unidos como um só corpo com Cristo, porque nós somos corpo de Cristo, amém? Jesus sabia que se nós permanecêssemos como corpo de Cristo, nós estaríamos protegidos do mundo. Jesus até fala, eu não quero, Pai, que você tire eles do mundo, mas eu quero que eles fiquem protegidos nesse mundo. É interessante, né? No 23 aí, fala a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então Jesus vai além. Jesus fala, olha, a unidade é importante não somente para que eles permaneçam protegidos, mas a unidade é importante para que o mundo me conheça. Jesus está falando que a igreja do Senhor, Ele próprio, seria conhecido quando o corpo dele andasse em unidade. E nós vemos isso também na igreja de Atos, queridos. A igreja de Atos, né, nós sabemos que eles andavam em comunhão, a igreja primitiva andava em comunhão na doutrina dos apóstolos, né, perseveravam no ensino dos apóstolos. E nós sabemos que naquela época, os crentes daquela época começaram a ser chamados de cristãos, porque eles andavam em unidade e testemunhavam de Jesus para todas as pessoas. E quando eles foram para todo o mundo, quando eles começaram a pregar em Antioquia, pela primeira vez os discípulos começaram a ser identificados como cristãos. E a palavra cristão significa ser imitador de Cristo, seguidor de Cristo, e também pode ser entendido como um pequeno Cristo. Cristão pode ser, essa palavra cristão pode ser entendido como um pequeno Cristo. Isso é interessante, porque nós sabemos, nós vamos ler aqui alguns textos mais para frente, nós sabemos que a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito, estavam sobre Jesus aqui na terra, amém? Jesus operava nos 5 dons ministeriais, Jesus não tinha medida na porção do Espírito que estava sobre ele. Quando ele morreu e ressuscitou e subiu aos céus, o que foi feito? Esse poder foi embora? Não. Esse poder foi repartido a todo crente. Amém? Nós vamos mostrar isso aqui na Bíblia. Calma lá. Uma frase aqui, queridos, que me chamou muita atenção, que eu anotei, uma frase de C.S. Lewis. Diz assim, C.S. Lewis, todo cristão deve tornar-se um pequeno Cristo. O propósito de se tornar cristão não é outro, senão este.
Então, querido, ser cristão é entender que você é uma parte do corpo de Cristo. Você é uma parte de Cristo aqui na terra. Você é um pequeno Cristo, uma pequena porção do corpo de Cristo aqui. Nós somos uma pequena parte. Eu falo pequena porque não estamos em toda a plenitude de Cristo, amém? Individualmente. Estamos com toda a plenitude de Cristo como corpo de Cristo, mas individualmente somos uma pequena parte do todo, que é o corpo de Cristo, amém? E Jesus estava falando exatamente isso lá no 23. Olha, quando vocês andarem em unidade, vocês em unidade são o corpo de Cristo. E aí as pessoas vão me conhecer quando verem o corpo de Cristo. Por isso, queridos, que quando a igreja não anda em unidade, Cristo não é reconhecido, não é visto. E por que você acha, queridos, que o diabo investe tanto contra a unidade do corpo de Cristo? Desde a antiguidade, desde a igreja primitiva, já começaram a surgir doutrinas, ensinos de homens, doutrinas de demônios, para dividir a igreja, fazer com que houvessem outras doutrinas que não era a doutrina dos apóstolos. Queridos, o diabo sempre investiu na unidade do corpo de Cristo. Porque ele sabe, queridos, que um reino dividido ele não subsiste. Não foi isso que Jesus falou? Lá em Mateus 12, 25, abre lá rapidinho comigo. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Jesus falou isso quando acusaram de Jesus de curar, de fazer milagres por meio de Beelzebu, né? Por meio de demônio. E Jesus respondeu dessa forma: olha, se é o diabo que está desfazendo a obra do diabo, então esse reino não vai subsistir. Então, isso que vocês estão falando, em outras palavras, Jesus falando, né? Em outras palavras, isso que vocês estão falando não tem lógica. Amém? Então, queridos, Jesus entendia, e o diabo também entende, que todo o reino dividido não prospera, não avança, não progride e não alcança seus objetivos. Isso acontece, queridos, no reino espiritual, acontece no reino físico, um país dividido também, um reino dividido não subsiste, será arruinado também. Acontece dentro da família também. Então, esse princípio, queridos, acontece em todas as esferas, espiritual, física, no caso de governos, de reinos, acontece na nossa família também. Se houver divisão em nossa família, queridos, ela será destruída. A nossa força está na unidade. Repita isso comigo, a nossa força está na unidade. Por isso, queridos, que dentro da igreja não tem espaço para agenda própria. Amém? No reino de Deus, na igreja do Senhor, não tem espaço para agendas próprias. A nossa agenda é uma só, a agenda do reino. A agenda do evangelho, a agenda do corpo de Cristo. A agenda de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, a agenda de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Essa é a nossa agenda, queridos. Amém? Então, toda vez que a gente dá espaço para que o nosso projeto particular se sobressaia, queridos, em detrimento de qualquer outro projeto da igreja ou do corpo de Cristo, queridos, isso é brecha para divisão. Isso é brecha para rebelião e para todas as coisas semelhantes a essa. Amém? Ser crente é entender que nós fazemos parte do corpo. E como parte do corpo, nós temos que prezar por esse corpo, nós temos que cuidar dele. Amém? Uma frase que o Senhor falou comigo, lá em casa hoje à tarde, vou ler aqui, ó. Quando rejeitamos a unidade do corpo de Cristo, estamos rejeitando o próprio Cristo. Sabe por quê, queridos? A obra redentora de Jesus foi para restaurar a nossa unidade e a nossa comunhão com Deus, mas também foi para restaurar a nossa unidade e comunhão com o próximo, com a igreja dele. A obra de Jesus não foi só para te ligar de volta, apesar de ser muita coisa, né? Você estar ligado com Deus
É uma coisa tremenda. Mas o fato de você estar ligado novamente com Deus significa que você também pode andar em amor e unidade com seu irmão. Uma coisa está relacionada com a outra. Então, toda vez que a gente rejeita, queridos, a unidade do corpo de Cristo, a gente não está só rejeitando o irmão ou só rejeitando o corpo de Cristo. Nós estamos rejeitando a própria obra redentora de Jesus. Essa questão da unidade é tão importante que lá em Gênesis 11, vamos lá em Gênesis 11, capítulo 11, versículo 5. Esse aqui é o episódio lá da Torre de Babel. Quem se lembra da história da Torre de Babel, amém? Gênesis 11, 5, diz assim: o Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Olha só que tremendo, queridos. Em breve, nada poderá impedir de eles realizarem o que quiserem. Versículo 7 agora. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. Queridos, o povo aqui dessa época havia entendido de alguma forma que se eles estivessem unidos no mesmo propósito, nada poderia detê-los. E eles poderiam construir todos os seus objetivos, até mesmo construir uma torre como a Torre de Babel. Eles entenderam isso de alguma forma, queridos. Eles tinham aliança com Deus? Não. Era um povo que estava longe de Deus. Eles eram filhos de Deus? Não. Mesmo assim, Deus mesmo declara que se ele, Deus, não intervisse, muito em breve, nada iria poder deter aquele povo. Por quê? Porque eles decidiram, aquele povo decidiu andar em unidade, mesmo que sejam para coisas mais, mas eles decidiram andar em unidade. Percebe, queridos, como a questão da unidade é poderosa? Queridos, se Deus não intervisse na maldade humana, naquilo que estavam pretendendo, né, nada iria poder detê-los mais. E me chama muito a atenção, queridos, o que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Lembra que eu falei que Deus veio para restaurar não somente nossa comunhão com Ele, nossa unidade, relacionamento com Deus, mas também a nossa relação uns com os outros. E, queridos, lá em Atos 2, você lembra o que aconteceu? Lá em Pentecostes, eles já estavam na festa de Pentecostes, né, mais ou menos 50 dias após a Páscoa, né? Eles estavam todos reunidos em um só lugar, né? Isso já demonstra também unidade. Depois você pode ler lá Atos 2 na sua casa. Eles estavam lá reunidos, de repente veio um vento, um barulho, todos foram cheios do Espírito Santo, não foi assim? Começaram a falar em outras línguas. E aí eu gostaria que você lesse comigo aqui a partir do versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Então tinham pessoas lá de várias partes do mundo, amém? Versículo 6. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas, porque além dos discípulos que estavam lá reunidos, esperando o batismo com o Espírito Santo, porque Jesus, antes de subir, falou: olha, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Então estavam fazendo exatamente o que Jesus mandou, estavam esperando. E só que, como era dia de festa de Pentecostes, tinha pessoas de todas as partes do mundo lá nessa festa, né? Judeus de todas as nações que iam lá. E aí, quando eles ouviram aquele barulho, né? E esse estrondo chamou um grande número de pessoas, como nós lemos aí no versículo 6. Ficaram maravilhados, pois olha só, no 6 ainda. E ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus
como convertidos ao judaísmo. Então não tinham somente judeus, mas também convertidos. 11. Cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Então, enquanto o povo estava falando, orando em línguas, as outras pessoas ouviam declarações na sua própria língua. Ouviam das maravilhas de Deus, daquilo que Deus tinha feito em sua própria língua. Que milagre maravilhoso, não é, queridos, que aconteceu naquele dia? Perceba, queridos, que isso foi o batismo no Espírito Santo, né? Esse revestimento de poder foi um grande marco no início da igreja. Após a morte e a ressurreição de Jesus, eu acredito que o batismo no Espírito Santo foi um evento mais importante. Tanto é que Pedro, após o batismo no Espírito Santo, já não era mais o mesmo, né? Pedro, que tinha acabado de negar Jesus 3 vezes e ficou morto de vergonha, de arrependimento, né? O mesmo Pedro que tinha negado Jesus, agora estava testemunhando acerca de Cristo. Logo depois desse texto que nós lemos, nós vemos a pregação de Pedro, e aí mais de 3.000 pessoas são batizadas, não foi assim? Então, queridos, mudou a vida e a história da igreja. O batismo no Espírito Santo mudou completamente o rumo da igreja, por isso que Jesus tinha falado que eles tinham que ficar esperando em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Mas o que me chama a atenção, queridos, que lá na Torre de Babel, Deus separou os homens, dividiu eles, não foi assim? Criando divisão no próprio idioma. Perceba, queridos, que agora, no início da igreja, Deus está unindo as pessoas. Aquilo que antes separava as pessoas, agora está unindo. Então perceba, queridos, que Deus, quando veio nos resgatar e restabelecer nossa comunhão com Ele, Jesus, quando fez isso, Ele não apenas restabeleceu nossa comunhão com Ele mesmo, mas com os irmãos. A nossa relação foi restabelecida, queridos, em Cristo Jesus. Amém? E, queridos, aquilo que eu estava falando, lá em João 3,34, não precisa abrir, lá em João 3,34, João Batista declarando acerca de Jesus, né? Falando que Jesus não tinha o Espírito sobre medida. Algumas versões falam que Jesus não tinha o Espírito com limitações. Ou seja, Jesus tinha a plenitude do poder de Deus. E lá em Colossenses 2, 9 ao 10, esse eu quero que vocês abram. Pois somente em Cristo, presta atenção aqui nesse versículo, queridos. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Versículo 10. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Aqui em Colossenses está falando que em Jesus habita toda a plenitude. Aonde? Corporalmente. Você percebeu isso? A plenitude de Deus, queridos, habitava no corpo de Cristo que estava aqui enquanto Jesus andou nessa terra. E um dia Ele vai voltar, amém? Maranata, Jesus. Quem é o corpo de Cristo aqui na terra agora? Levanta a mão. Somos todos nós, queridos. Não é uma pessoa, não é um ministro, não é um apóstolo, não é um profeta, não é um evangelista, mas sim todo o corpo de Cristo. E em todo o corpo de Cristo, queridos, habita corporalmente a plenitude do poder de Deus. Toda a plenitude de Deus habita, vou repetir de novo, toda a plenitude de Deus habita onde? No corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Queridos, isso foi repartido comigo e com você. Mas, irmão, onde está isso na Bíblia? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Preste atenção nessa palavra, mesmo. Versículo 5. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Versículo 7. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que
todos sejam beneficiados. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo único Espírito dons de curar. 10. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Esse texto aqui é o texto dos dons do Espírito, amém? Acabamos de ler várias descrições de vários dons do Espírito. E sabe, queridos, o Senhor está falando que nós somos corpo de Cristo, amém? Mas a cada um de nós foi dado um desses dons. Há uma pessoa só que opera em todos os dons do Espírito, em todos os dons ministeriais, com toda a plenitude, da mesma forma que Jesus operava aqui enquanto esteve na terra? Não. Como que nós experimentamos dessa plenitude do poder de Deus, do poder de Cristo? Quando nós estamos inseridos aonde? No corpo de Cristo. É no corpo de Cristo, queridos, que um se levanta com uma palavra, outro se levanta com uma palavra profética, com dom de revelação, com dom de curar, com dom de variedade de língua, com interpretação de língua. Não é assim? E todos os demais dons aí que nós acabamos de ler. Então, queridos, fica claro aqui, já nesse texto, nós vamos ler outros, vamos continuar lendo aí 1 Coríntios 12. Mas já fica claro que nesse texto que a plenitude que estava em Jesus, agora está sobre o corpo de Cristo. Queridos, por isso que não dá para entender alguém que quer ficar fora do corpo de Cristo. Por isso que não dá para entender, queridos, alguém que quer ser crente sozinho em casa. Não é assim que funciona. Ah, mas a igreja primitiva reunia em casa. É, queridos, eles se reuniam em casa por causa da perseguição. Assim como muitos locais hoje, na China, por exemplo, muitos se reúnem em cavernas, escondidos, por quê? Por causa da perseguição. Mas eles se reúnem. Alguém aqui tem alguma casa do tamanho aqui da igreja, com as cadeiras confortáveis que nós temos aqui, com o ar-condicionado que nós temos aqui agora, glória a Deus? Alguém aqui consegue receber todo mundo? E nós vamos crescer, amém? Alguém aqui consegue receber todo mundo? É muito bom, queridos, a gente se reunir nas casas, eu concordo, nós vamos ter nossos grupos familiares funcionando novamente, amém? Mas, queridos, como todos vamos reunir na casa do Farias, por exemplo? Vou chegar lá depois do culto, todo mundo na sua casa, amém? Vai ficar a gente até na rua, né? Queridos, não é assim que funciona. Nós temos uma organização, uma estrutura aqui para que nós possamos nos reunir como corpo de Cristo. Mas é necessário que o corpo de Cristo se reúna. É necessário que o corpo de Cristo esteja junto. Porque quando nós estamos juntos, queridos, nós temos a plenitude de Deus. A plenitude do poder de Deus se manifesta quando o corpo está junto. Amém? Por que você acha que o diabo investe tanto para quebrar a unidade da igreja? Que, queridos, quebra a unidade, quebra o poder. Quebra a comunhão, quebra a paz, quebrou o fluido do Espírito. Então, queridos, ninguém pode se beneficiar da plenitude de Cristo fora da igreja. A plenitude está onde? No corpo de Cristo. Não está fora, queridos. Então, queridos, essa história, eu até anotei aqui para não esquecer. Essa história de que eu sou igreja na minha casa, alguém já ouviu falar sobre essas coisas? Eu vou falar reto, direto e sem cortes. Isso é doutrina de demônio. Bem forte, sim, para não ter dúvida. Influência demoníaca, queridos. Toma cuidado com isso. Não existe nenhum respaldo bíblico para que você possa ser igreja sozinho na sua casa. Não tem base bíblica nenhuma para isso. E tudo que o povo força com isso é engano. Sabe aquela história do engano, né? Parece certo, parece bonito, tem aparência de piedade, mas é ensino de demônios.
Amém, queridos? Toma muito cuidado com isso, amém? Então vamos continuar lendo aqui em 1 Coríntios 12, vamos pular para o versículo 12 aqui para ganhar tempo. Porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Nós fomos chamados para viver como corpo. E corpo, os membros do corpo não podem ter vontade própria. O corpo faz aquilo que o cabeça está mandando, não é assim? A perna esquerda pode ir para um lado e a direita para o outro. A mão direita pode fazer algo contrário ao que a mão esquerda está fazendo? Não vai funcionar. Por isso que Jesus falou, nenhuma casa dividida subsiste. Vamos continuar lendo aqui, versículo 18. Vamos pular mais uns versículos aí. Lê o restante em casa depois, 12 e 18. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Queridos, como que a mão vai falar para o pé, olha, não preciso de você? O que Deus está falando aqui, queridos? Eu preciso da unção que está sobre a vida da Giovana. Eu preciso da unção que está sobre a vida do Paulo. Todos nós precisamos um dos outros, queridos. Há uma interdependência no corpo de Cristo. O corpo de Cristo cresce, queridos, quando nós estamos em unidade, no mesmo propósito, falando as mesmas coisas, crendo nas mesmas coisas. Amém? Todo mundo que está aqui, queridos, é importante para o corpo de Cristo. Perceba o que nós acabamos de ler. Cada um, queridos, é como se fosse um só corpo. São muitos membros, mas é um só corpo. Todos aqui têm uma importância muito grande. Até o dedinho do pé, né? Que é um dedinho que às vezes você fala, não, para que tem esse dedinho? Mas se você bate nele, você vê que ele é importante, né? Então, queridos, todas as partes do nosso corpo são importantes. E a mesma coisa na igreja, queridos. Cada um de nós somos importantes para o corpo de Cristo. Porque quando nós estamos juntos, queridos, a plenitude de Deus está, o poder de Deus está, se manifesta a unção coletiva. Amém? Aleluia. E nós crescemos juntos. O propósito é que todos nós cresçamos juntos. Precisa ter uma ordem no crescimento, sabia? O braço direito não pode crescer mais que o braço esquerdo. Vai ficar deformado, não vai? Nós temos que crescer juntos. Sabia que é por isso que às vezes Deus segura o crescimento? Porque Deus está esperando que nós cheguemos à maturidade, para que nós possamos crescer juntos, para que nós estejamos em unidade, porque senão vai crescer um monstro. Amém? Deus não quer isso e nós também não. Amém? Aleluia. Então vamos ler a partir do 27 agora, vamos pular para o 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, e os que falam diversas línguas, ou variedade de línguas. 29. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm um dom de realizar milagres, todos têm dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. E aí eu pergunto, tem alguém aqui que faz tudo isso? Se tiver alguém, se manifeste, levante a mão, porque aí a gente não precisa de corpo de Cristo. Mas por que a gente precisa do corpo de Cristo? Porque Deus, primeiramente, levantou os 5 dons ministeriais. Jesus mesmo levantou os 5 dons ministeriais para o aperfeiçoamento dos santos. Amém?
Além dos 5 dons ministeriais, tem os dons espirituais que ele repartiu a cada um de nós, como nós já lemos. Amém? Deus dispensou uma graça, uma unção, um dom que está só em você. Tem coisas que a Giovana faz que eu não posso fazer. Tem vidas que o pastor alcança que eu nunca vou alcançar. Porque tem uma graça dispensada específica na vida do pastor, na vida do Farias, do Silvão Berna, do João, de cada um aqui. Tem algo, queridos, que só você pode fazer. Mas você vai fazer de qualquer jeito, individualmente, como se fosse um agente único? Não, nós vamos agir como corpo, em unidade. Amém? Todos trabalhando para o mesmo propósito, que é o crescimento do reino, amém? Que é o crescimento da igreja. Então, queridos, lá em Efésios 4:1, também está registrado aí algo complementar ao que nós lemos agora em Coríntios, mas vamos ler também Efésios 4:1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade, mansidão, com paciência, olha aí o mistério, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém, queridos? Nós temos que andar em amor uns com os outros. Versículo 3, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vou ler de novo, procurando cuidadosamente manter a unidade, queridos. O que você imagina quando ouve essa palavra, cuidadosamente? Eu imagino logo uma pessoa andando com cuidado, para não quebrar nada, ou para não acordar alguém. Assim, nós temos que andar com cuidado, queridos, para não ferir o corpo de Cristo. Temos que ter cuidado como andamos, como agimos, como falamos. Amém? Porque, queridos, é melhor perder a razão e manter a unidade. Sabia disso? Às vezes é melhor a gente não falar nada. Se for para criar divisão, mesmo que você esteja certo, mas se for para criar divisão, é melhor não falar nada. Amém? Se vai ferir o corpo de Cristo, melhor não falar. Que nem nós temos visto aí, ouvido muitos escândalos, né, no corpo de Cristo recentemente. Eu nem procuro ir atrás, porque eu não gosto de dar ibope para o diabo. A gente percebe muitas pessoas ferindo o corpo de Cristo com essas histórias aí. E, de novo, a gente não vê respaldo bíblico para esse tipo de atitude, porque o que nós acabamos de ler aqui no versículo 3, nós temos que procurar manter a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Ah, não vai denunciar o pecado? Querido, se acontecer o pecado na igreja X, Y, Z, deixa que, né, se teve algum crime cometido, é claro que vai ter que ter a justiça no meio, mas deixa Deus agir, deixa a diretoria daquele ministério resolver. Você vai resolver o problema? Então, de que adianta ficar falando mal do corpo de Cristo? Não é verdade? Se você não é a solução, que eles também não seja o problema, amém? Então, continuando aí no versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Agora o 7. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Amém? Queridos, a cada um de nós, se você aceitou Jesus, amém? Se você recebeu Jesus como seu Senhor, você já está inserido no corpo de Cristo, já foi batizado no corpo de Cristo. Amém? Mesmo que não tenha sido batizado nas águas, mas se você aceitou Jesus, você já foi batizado no corpo de Cristo. E, queridos, você, após ser inserido no corpo de Cristo, a palavra está falando aqui que a cada um de nós, não está falando alguns, tá? Não está falando que é só os 5 dons ministeriais, não. A cada um de nós foi concedido o quê? A graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, queridos, em cada um de nós tem uma medida de graça. Em cada um de nós tem uma medida da plenitude de Cristo. Em cada um de nós tem uma medida do poder da ressurreição de Cristo Jesus. Aleluia! Por isso que quando nós estamos juntos, o fogo pega. Por isso que quando nós estamos juntos, milagres acontecem.
Coisas são resolvidas, queridos, quando o corpo de Cristo está junto. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, aleluia, levou cativos muitos prisioneiros. E aí termina falando: e distribuiu dons aos homens. Aleluia. O Senhor Jesus, quando subiu aos céus, não deixou uma igreja órfã. Ele enviou o Consolador, ele levantou os 5 dons ministeriais para edificar a igreja, e ele distribuiu dons aos homens. Aleluia. A plenitude, queridos, de Cristo foi repartida entre nós. E aí vamos pular para o 11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Querido, está muito claro aqui, tanto em 1 Coríntios como em Efésios 4 aqui, que nós não vamos chegar a lugar nenhum sem a influência dos 5 dons ministeriais. Aqui em Efésios 4 também está relatando aqui os 5 dons ministeriais, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres que foram levantados por Jesus para o aperfeiçoamento dos santos. E aí eu pergunto, como que nós vamos receber dessa influência em casa sozinho? Ah, tem o YouTube, posso assistir online? Pode, mas não é a mesma coisa. A gente viu, queridos, na pandemia, né? Quando a gente foi obrigado a ficar em casa, a gente viu, queridos, que não é a mesma coisa. A gente viu quantos crentes ficaram enfraquecidos por ficar em casa, não é verdade? Muitos, inclusive, desviaram. Então, queridos, não vem me dizer que é a mesma coisa, porque não é. Numa emergência, amém, é uma ferramenta importante. Nós temos, por exemplo, no ministério, toda terça, né? Sempre estamos recebendo palavras abençoadas lá. Queridos, mas isso não é congregar. Receber uma palavra pela internet não é congregar, não é a mesma coisa. Porque não tem unção coletiva pela internet, queridos. Não tem a manifestação da plenitude de Cristo pelo Wi-Fi. Amém? Aleluia. Só no nosso Wi-Fi aqui que isso funciona. Amém? Então, versículo 14 aí, queridos, estamos terminando esse texto. O objetivo, olha só que forte, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. 15. Longe disso, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui, nessa carta aos Efésios, está muito claro, queridos, que Deus está falando, olha, o Senhor levantou, Jesus levantou os 5 dons ministeriais para edificar a igreja, mas sabe, além dos 5 dons ministeriais que são muito importantes, né, para que os santos sejam aperfeiçoados, é importante também o auxílio de todas as partes, para que o corpo cresça saudável, queridos. Na medida, o que nós acabamos de ler aqui no 16, na medida que cada um faz sua função, na medida que cada um exerce a graça, o dom, a porção de Deus que você recebeu, você está cooperando para o crescimento do corpo de Cristo, sabia disso? Amém? Então, às vezes, você se sente aí na cadeira, achando infrutífero, achando que você não tem nenhum papel relevante. Queridos, isso é mentira do diabo. Cada um de nós temos um papel importante no crescimento do corpo de Cristo. Aleluia! E a gente, queridos, tem que colocar a graça,
a unção, o chamado, os dons que Deus nos colocou em ação. Porque se você não fizer isso, você está privando o corpo de Cristo de crescimento. Sabia? Quando você decide enterrar seu talento, você está privando o corpo de Cristo de crescimento? É forte isso, né? Quando nós agimos dessa forma, como nós lemos aqui no 14, nós somos como crianças levadas aí de um lado para o outro com toda sorte de doutrina que se fala por aí. Alguém fala uma coisa e você vai atrás. Alguém fala outra coisa, você vai atrás. Ministro fulano de tal diz alguma coisa, você fala, nossa, é mesmo, vou atrás. E, queridos, aí você nunca se firma em lugar nenhum. Por isso que é importante, queridos, todo crente, eu já passei por isso, eu já passei numa fase na minha vida em que eu fiquei escutando um, escutando outro, indo numa igreja, igreja A, na igreja B, na igreja C, e sabe qual foi o resultado disso? Nenhum, não cresci nada. Passaram-se 2, 5, 10 anos e eu não cresci. Porque, queridos, o crescimento está quando você se insere no corpo de Cristo. Oh, aleluia! E aí não é só você que cresce, o corpo de Cristo cresce junto. Amém? Nós só vamos crescer, nós estamos crescendo, amém? Mas a igreja de Cristo só cresce quando ela está unida, quando ela está reunida, quando ela está congregando junto, queridos. Amém? Aleluia. Alguém quer ficar sem crescer? Vou repetir de novo, alguém quer ficar sem crescer? Não, ninguém quer ficar sem crescer, né? Então, queridos, nós temos que estar ligados aonde? No corpo de Cristo. Na igreja. Por isso que é tão importante, queridos, vir nos cultos. Não é religiosidade, queridos. Foi o que eu falei. Se tivesse uma casa que coubesse todo mundo, a gente ia lá na terça fazer um culto. Não é isso, pastor? Mas não tem. Eu gostaria de levar todo mundo para casa, mas não ia ter o conforto que tem aqui, nem o espaço que tem aqui. Então nós temos que ter um lugar para nos reunir. Por isso que nós alugamos esse prédio, queridos. Não é uma coisa mística, aqui é a casa de Deus, é o templo de Deus. Não, nós sabemos que o templo de Deus somos eu e você. Deus mora em nós. Mas nós precisamos de um lugar para reunir, queridos. Por isso que a gente não tem que ver os cultos como algo religioso, mas como uma oportunidade da gente estar junto para crescer. Amém? Aleluia. É quando a gente está junto, queridos, que a gente recebe de Deus aquilo que a gente precisa para se libertar. Às vezes se libertar de vícios, às vezes se libertar de problemas, de dificuldades financeiras, dificuldades na saúde. E para crescer, queridos, espiritualmente, para não ser mais como criança levada aí por todo vento de doutrina. Amém? E em Hebreus 10, 25, queridos, deixa muito claro isso, ó. Hebreus 10, 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Quem está percebendo que o dia do Senhor está chegando? Então, queridos, pelo que acabamos de ler aqui, a gente tem que fazer o quê? Ficar em casa esperando Jesus voltar? Não. O que nós temos que fazer é não abandonar o costume de se reunir como igreja. Então, queridos, isso não foi uma coisa que eu inventei, está na Bíblia aí, ó. Está na sua Bíblia, sempre teve na sua Bíblia. Então, assim, tem base bíblica para você ficar em casa sozinho? Não, não tem. O Senhor está falando que a igreja tem que se reunir, não importa onde. Se a gente começar a sofrer perseguição e não puder ter um culto público como esse, porque graças a Deus hoje nós temos essa oportunidade, mas muitos irmãos não têm. E aí, se a gente não tiver oportunidade mais de ter um culto público, você vai deixar de congregar? Queridos, nós paramos de congregar por um tempo aqui na pandemia, não foi, pastor? Até para obedecer às instruções da prefeitura e tudo mais. Mas sabe, queridos, se durasse mais tempo, a gente ia se reunir de alguma forma. Nem que fosse escondido. Porque não é bíblico deixar de congregar. Se o governo, queridos, nós temos que nos submeter às autoridades, amém? Mas se o governo está pedindo para a gente fazer algo que é antibíblico, ou seja, que é pecado, a gente é obrigado a obedecer? Não. Se a gente está sobre uma autoridade abusadora,
a gente é obrigado a... Nós temos que ser submissos, mas nós somos obrigados a obedecer? Não. E, queridos, pode acontecer de novo. Já aconteceu uma vez, por que não pode acontecer de novo? E aí, a gente vai ficar em casa de novo? A gente vai deixar de congregar? Vai desobedecer a Deus? Eu não vou. Se alguém quiser, eu não vou. Nem que seja na caverna lá, como alguns irmãos têm que se encontrar na caverna, em buraco, seja onde for, queridos. Eu vou congregar com a igreja, porque eu sei que é na igreja que tem poder para a libertação. Eu sei que é na igreja que tem poder para cura, para libertação, independente do tipo de doença que possa vir. Queridos, eu vou falar aqui, talvez alguns não entendam, mas nós não vamos conseguir viver esses últimos dias se não for como o corpo. Nós não vamos conseguir suportar a pressão desses últimos dias se não estivermos juntos. A nossa força está na unidade, queridos. Quando a gente quebra isso, você está à mercê do mundo. A nossa força, vou repetir, a nossa força está na unidade do corpo de Cristo. Se a gente quebra esse vínculo, se a gente corta esse vínculo, como que o poder de Deus vai operar em sua plenitude? Não vai. Vamos lá em Salmo 133. Salmo 133, um texto muito conhecido também, a partir do versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali, perceba que é um lugar, é uma posição. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Queridos, então a bênção é derramada em um lugar, e esse lugar é na unidade do corpo. Não queira você achar que vai ser abençoado fora dessa posição, não vai. Vai perder tempo e não vai. E para terminar, queridos, um texto que o pastor Bud sempre lia aí nas conferências. Eu infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. No ano que eu conheci o ministério, foi o ano que o pastor Bud morreu e não consegui conhecê-lo pessoalmente, mas a gente vendo as ministrações dele, várias vezes ele lia esse texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, 1 Coríntios 1, 10, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém? Aleluia. Vamos ficar com essa palavra, amém, queridos? Vamos ficar meditando nesse texto. Temos que vigiar, queridos, para não gerar divisão no meio da igreja. Queridos, é muito sério isso, sabia? Aleluia. Paulo, quando falou isso aqui, texto que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 1:10, ele sabia que quando houvessem divisões, se o corpo de Cristo não tivesse unido, se o corpo de Cristo não tivesse falando a mesma coisa, se eles não tivessem como um só pensamento, um só propósito, um só coração, Paulo sabia, porque ele aprendeu assim com Cristo, ele sabia que a igreja não seria forte o suficiente para prevalecer contra o inimigo. Lembra do texto que nós começamos a ler, logo no início da palavra, Jesus orando por nós. Jesus orou por nossa unidade, sabia? Por que Jesus orou por nossa unidade? Porque ele sabia, queridos, que enquanto estivermos unidos, nós estaremos seguros. Então, queridos, a unidade é uma posição de segurança. Medita nisso nessa semana, amém? A unidade é uma posição de segurança. Por isso que nós temos que falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa, ter o mesmo pensamento, o mesmo propósito, andar junto, congregar, participar da unção, experimentar da unção que cada um dos irmãos tem,
se submeter aos dons ministeriais. E aí, queridos, nós vamos viver em vitória. Amém? Aleluia.